Olá, Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Temos estudado aos domingos o livro de Lucas como família, porque queremos ser transformados pela palavra. E hoje vamos estudar a continuação do livro de Lucas, capítulo 15. Abra sua Bíblia e vamos lá. Lucas 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Olha que estranho, o pai era vivo e ele vem e pede a herança. Esse mais novo está dizendo para o pai: pai, eu não ligo para você, só quero as suas coisas, só quero o seu dinheiro, só quero os seus bens. Isso lá no Velho Testamento era passível de apedrejamento, porque ele não estava dando a mínima para o pai. Mas esse pai amoroso reparte o bem e dá para ele. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então você imagina, ao invés de estar seguindo as leis, ele partiu para uma terra distante e deve ter cometido todos os pecados que eram proibidos segundo a lei. Ele escolheu pegar os bens que aquele pai conquistou durante os anos para ir para outra terra pecar. E depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos da terra. E este o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. O porco era um animal impuro para o judeu. Olha que ponto ele chegou. E é isso que a gente vê na população, né? Que às vezes se envolve com drogas, com roubo. Eles chegam a situações tristes, deploráveis, porque vão se envolvendo cada dia mais com pecado. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, ou seja, da comida, né, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Imagina, gente, ele queria comer a comida do porco. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Ele percebeu o que ele tinha feito, o absurdo que ele tinha feito. Preparou lá o discurso para fazer para o pai dele e volta para o pai dele para ser considerado um trabalhador. Ele queria apenas poder ter o direito de comer, igual os trabalhadores do pai dele comiam. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é correndo. Um homem judeu não corria. Era uma coisa muito estranha, era uma falta de respeito, era uma vergonha correr. Porque nessa época eles usavam roupas parecidas com um vestido. Então correr poderia mostrar mais o que devia. Então um homem judeu não corria. E então ele corre atrás desse rapaz que provavelmente estava sujo, fedido, feio, né, de não estar comendo, depois de ter gastado todos os bens, que vai saber durante quantos anos ele juntou. Ele corre até esse rapaz, abraça e o beija. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, não é qualquer um, é o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ao invés de descer um sermão no rapaz, ao invés de expulsar o rapaz, ele recebe aquele rapaz pecador e o ama. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Ou seja, seu pai está super feliz
seu irmão voltou. Mas ao invés dele ficar feliz, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. E o interessante é que o pai concorda, porque o pai não corrige ele, né? Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A gente olha para essa parábola e a gente presta muita atenção no primeiro filho, né? Que é o primeiro filho que gasta a herança, é o primeiro filho que vai para o pecado. Mas quando você olha bem a fundo, os dois filhos estão perdidos. O primeiro filho amava as coisas do pai, o dinheiro do pai, não amava o pai. Agora o segundo também. A diferença é que o primeiro foi para a libertinagem, para o pecado, para a prostituição. E o segundo estava ali obedecendo tudo, porque queria o que era dele no final. O pecado desses dois meninos era não amar o pai. O segundo filho podia ter olhado a alegria do pai e ter se alegrado com o pai, mas ele ficou indignado, porque agora aquele filho que gastou tudo voltou. Nós estamos amando o nosso pai e é muito interessante porque essa parábola nos lembra daquele trecho que a gente estudou em Lucas 10, 27, que diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Se esse segundo filho amasse o pai dele, ele estaria alegre com o pai dele. E a pergunta que fica para nós é: qual desse filho nós somos? Aquele que está escolhendo o pecado e que quer orar pedindo para Deus que nos abençoe? Ou aquele que está obedecendo os mandamentos porque quer alguma coisa também? Nós não podemos ser nenhum desses dois filhos. Nós devemos amar o nosso pai. E quando que a gente vai amar o nosso pai? Quando a gente entender que ele nos ama, mesmo a gente sendo pecador. Imagina esse filho que foi lá e gastou todo o dinheiro. Ele volta querendo ser um funcionário do pai. O pai o recebe de braços abertos, dá uma festa e recebe-o de novo na família. Agora você imagina esse rapaz acordando no dia seguinte, sabendo tudo que ele tinha feito. E ele acorda com roupas novas, com um anel no dedo, com café da manhã, depois de uma festa. Você acha que se o pai dele pedisse para ele: filho, você pode me ajudar com tal coisa, ele não ajudaria? Com certeza, porque ele se sentiria amado. Não porque ele estaria pagando uma dívida, mas porque ele estaria retribuindo o amor daquele pai. Você entende que Deus te ama? Essa é a mensagem de Lucas 15 que eu quero deixar. Jesus te ama. Jesus ama o perdido. Jesus não ama aquele que é pastor, aquele que jejua, aquele que conhece as 613 leis. Jesus amou o perdido. Aquele que não devia nada para ele, aquele que gastou tudo. E Jesus morreu por esse perdido. Jesus morreu para te salvar, porque Jesus te ama. Pare e pense nisso, o quanto Jesus te ama. Conversamos mais sobre isso no domingo, às 9h30 da manhã. Até lá!